Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo nessa sequência de vídeos que eu estou trazendo para vocês sobre diversos conteúdos e conteúdos que são condizentes com os meus objetivos e com meus pontos de vista doutrinários e de estudos que eu passei no decorrer da minha vida aprendendo. O vídeo de hoje em questão é um assunto que eu vou complementar até porque eu deixo os tópicos aqui salvos de conteúdos que eu irei passar para vocês, que eu irei me aprofundar. E o assunto de hoje seria propósito em si. Só que quando eu fui linkar esse assunto para passar para vocês, eu comecei a refletir um pouco ele e decidi aprofundar mais nele e estender esse leque de visão deste tema, que propósito podia ser complementado com propósito, ansiedade e falta de objetivos. Então, vamos ao vídeo em questão. Quando a gente tem ou se remete ao termo propósito em si é algo que a gente tem um objetivo ou finalidade de concretizar nessa vida ou até na vida futura. Porque muitas pessoas trabalham no quesito de propósito espiritual, propósito de ser salvo no reino celestial e por aí vai, dependendo da sua visão doutrinária e sobre aquilo que você acredita, no quesito religioso, no quesito energético, no quesito espiritual e por aí vai. Só que o propósito também é muito voltado e principalmente voltado ao teor pessoal das pessoas em objetivos pessoais de certas conquistas físicas, tanto casas, carros, por aí vai, mentais e de bem-estar próprio, como estabilidade financeira, como certos cargos, certas formações, que tudo isso se remete ao quesito de propósito e objetivos que as pessoas têm. Porém, uma coisa que as pessoas deixam de fazer ou deixam de linkar este tópico ou a termologia da palavra propósito é deixar muito escasso este tema ou simplesmente ter um propósito muito vago. E esse é o problema que vai se linkar com a falta de objetivos e com a ansiedade. Por que eu falo isso? Para quem me conhece e sabe da minha índole, de quem eu sou como pessoa fora das câmeras e fora desse quesito de trabalho, sabem que eu sou uma pessoa que sou muito dedicado naquilo que eu acredito, naquilo que eu faço. Então, independente do local que eu estou e do dia que eu estou vivendo, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou fazendo as minhas coisas, eu estou focado e centralizado energeticamente e fisicamente nos meus objetivos. Então, essa é uma coisa que eu, quando aprendi e entendi o meu propósito nessa vida, eu comecei a minha jornada, tanto física, espiritual e mental, para atingir aquele objetivo em questão. E essa é uma coisa que as pessoas têm que buscar entender antes de começar essa jornada ou até durante essa jornada. Por que eu falo isso? A minha jornada em rumo ao meu objetivo primordial como pessoa, que é uma coisa que eu não falo para ninguém, que isso deve ser mantido e guardado com você. Então, se você tem um objetivo, se você tem um propósito, não saia falando para todo mundo, só simplesmente cumpra suas finalidades para atingir aquele propósito. Esse já é o primeiro ponto em questão sobre isso. Você todo dia se dedicar, você todo dia estudar aqueles assuntos que estão condizendo com seus objetivos pessoais é totalmente importante e deve ser mantido, porque eu já expliquei em muitos vídeos, se você não faz, se você não condiz com seus objetivos pessoais, você não prospera e você não atinge os seus objetivos. E o termo propósito é muito linkado a isso. Então, durante a sua jornada, você vai passar por muitas dificuldades que vão testar você para ver se o seu propósito é real ou não, digamos assim. E, como eu estava falando, às vezes durante você começar a sua própria jornada de estudos, de conhecimentos pessoais para descobrir qual que é o teu propósito, você acha que descobriu o teu propósito e no meio desse caminho você descobre realmente o que você estava querendo fazer ou o que você tem que fazer nessa vida. E por que eu falo isso que até parece um pouco contraditório e confuso? Muitas das vezes você busca certas formações por objetivo pessoal, você tem o sonho de ser professor, você tem o objetivo de fazer isso e aquilo, e quando você chegar lá, ou antes de você chegar lá, tem algum fator no decorrer dessa trajetória que vai mudar totalmente a sua trajetória e sua história, ou para te alavancar para você atingir esse objetivo, ou para mudar totalmente a finalidade desse objetivo. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo nos dois fatores, tanto coisas pessoais que me alavancaram nos meus objetivos e também que mudaram o meu caminho no decorrer da minha história como pessoa. Então, tem que ficar um pouco atento nisso. Quando eu falo ficar atento é você reparar nas coisas que acontecem no dia a dia, nas provações que você passa, nas dificuldades que você tem e nos princípios que você firma consigo mesmo que você decide fazer.
Não, que nem vou dar um exemplo. Eu quero ser fisiculturista. Então as suas provações são não errar na dieta, treinar, desenvolver teu físico para se tornar um atleta de alto rendimento. Então, se tem alguma coisa que sai do teu objetivo, você não atinge o teu propósito, entendeu? Então você tem que constituir um caminho a partir do teu princípio e do seu propósito principal que vai fazer você chegar lá. Só que é uma coisa agora que iremos aprofundar nesse assunto, que o propósito, quando a gente trabalha nesse quesito de você ter um objetivo maior, vai além de você atingir um certo objetivo simples, digamos assim. Não que seja errado você ter um objetivo muito simples, tipo, eu quero ser atleta disso. E não estou dizendo que é fácil, porque é difícil, mas você entendeu. Se você for parar para analisar conceitos monetários, conceitos de você ser uma pessoa grande, próspera na vida e você se tornar um atleta, ou você conquistar certa graduação em certa coisa, é meio que fácil, comparando ao nível, tamanho do seu sonho e do tempo que você se dedica nisso, beleza? Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração para atingir esse objetivo em questão e ver qual é o tamanho do teu propósito e do teu sonho nesta vida e nessa vida futura, se você acredita nisso. Então, com isso, você, no meio dessa jornada, você pode tropeçar em certas coisas que vão mudar o seu caminho e o seu propósito como pessoa. E isso não é nada errado, isso é uma coisa que às vezes muitas pessoas condenam, que nem às vezes a pessoa sai de religião X vai para Y, uma pessoa dava aula, fazia alguma coisa e sai desse objetivo e vai para outro, e você é condenado. Porém, como eu falei, só você tem que saber do teu propósito, só você tem que saber do teu objetivo para concretizar ele. As pessoas externas não podem e não devem te influenciar neste propósito, beleza? E se for influenciar, que seja de maneira positiva para alavancar nos teus objetivos, beleza? Perdão, minha garganta está muito ruim ultimamente. Outra coisa que daí se remete, já se linka esse quesito de propósito e ansiedade que eu estava falando, e objetivos muito vagos e escassos. Um fator que é comprovado por estudos em si, mostra que a ansiedade da maioria das pessoas na sociedade em questão, ela complementa ou se vincula ao termo falta de objetivos, falta de propósito, falta de complementos externos que preenche esse vazio que as pessoas têm. Por quê? Por causa de muitos fatores, de até consequências da sociedade atual, como rede social, como tecnologia, muitos conteúdos que vêm a todo momento de maneira mais fácil, as pessoas acabam ficando com muito tempo vago ou, digamos assim, com muita bagagem de conteúdos e coisas que elas veem e com pouco tempo para assimilar essas coisas, para você fazer um diagnóstico, para você raciocinar o que está acontecendo, tanto na sua vida, no quesito mental, no quesito físico e por aí vai. E com isso começa a gerar a tão famosa ansiedade e até podendo se tornar futuramente uma depressão. Então, todas essas coisas estão vinculadas com o fator de propósito, querendo ou não. Por quê? Como eu já falei no meu particular, eu sou uma pessoa que leva muito a sério meus objetivos pessoais, o meu propósito nessa vida como pessoa, como um ser que futuramente nessa vida e na próxima vida que vier aí, depois desse véu que a gente passa, que seria a morte, eu já tenho meus objetivos concretizados, eu já sei o que eu tenho que fazer e o que deixar de fazer, e tanto que eu estou nessa jornada há mais de 10 anos, nessa brincadeirinha. Então, desde que eu decidi o que eu ia fazer, o que eu ia ser e que eu ia me tornar como pessoa, que graças ao bom Criador estou me tornando, até com esses vídeos que são parte desse propósito, eu tenho meus objetivos concretizados. Então, tudo que é fora dos meus objetivos, eu meio que descarto. Claro, professor, tem momentos que a gente sai dessa linha, que a gente acaba se desvinculando, saindo do eixo, isso é totalmente normal, todas as pessoas erram. Eu também já errei, já saí do meu propósito algumas vezes, mas graças ao bom Criador, eu consegui corrigir tudo e voltar para o meu caminho e voltar muito mais forte. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração e não cair no primeiro tombo, digamos assim, porque se eu caísse no primeiro tombo, eu não estaria aqui hoje, como pessoa, como profissional e tudo mais. Então, são coisas que são linkadas ao princípio de propósito e ansiedade, depressão e tudo mais. Você está disposto a pagar o preço, você saber aguentar as críticas, você aguentar os tombos que a vida dá, que não é fácil, é muita coisa que você passa, muita provação, muitos questionamentos que você tem de coisas que são injustas com a vida, que você acha que é injusto, porque quando você descobre o teu propósito como pessoa, que é até um ponto que eu ia falar do meu particular, quando você descobre o teu propósito como pessoa, você entende que cada coisa que você passou na tua vida foi uma lição
que foi dada por Deus, pelo Criador, por que quem que seja que você acredite, que está fazendo você atingir seus objetivos. Ah, professor, mas você está falando lorota. Você pode achar, mas eu falo muito nisso porque o Luiz de 5 anos atrás, o Luiz de 10 anos atrás, não tinha a visão que tem hoje, e eu percebi que a visão que eu queria ter, ou o conhecimento que eu precisava ter naquela época que eu queria me tornar a pessoa que eu estou buscando ser, eu tive que passar pelas provações da vida para começar a ter essa certa maturidade, esse ponto de vista, essa visão e tudo mais que a gente vai se desenvolvendo no decorrer do tempo. E até nesse conceito de propósito e de objetivos pessoais, a gente tem que pensar como se fosse uma garrafa de vinho. Quanto mais você vai perdurando naquilo e vai deixando ele desenvolvendo conforme o tempo, mais ele vai ficando melhor, mais ele vai aflorando ou ganhando gosto, digamos assim. Então, tem uma coisa que é dentro da gente, como se fosse uma garrafa de vinho selado, que a gente vai desenvolvendo, que com o tempo ela vai melhorando, digamos assim. Essa é só uma das analogias que a gente pode fazer. Mas o quesito de ansiedade e depressão se remete muito ao propósito, porque em grande maioria as pessoas na sociedade não têm propósitos concretizados ou não descobriram o porquê estão nessa vida, ou o porquê elas vivem, não entendem o sentido da vida, não têm até esse ponto doutrinário e religioso concretizados, então elas têm uma fé muito abalada, digamos assim, elas têm dúvidas e incertezas da vida que a maioria das pessoas tem, isso é normal ter, porém isso afeta muito no teu quesito de propósito e do porquê você vive ou porquê você faz as coisas. E é uma coisa que nem eu já falei, é muito triste, porque se você for parar para analisar, quase 90% da sociedade, as pessoas vivem igual, as pessoas trabalham para se sustentar, para sobreviver, não é nem viver, é sobreviver, e vivem essa rotina escassa, sempre, desse efeito dominó, que é você ter uma vida precária, sem objetivos, simplesmente sobrevivendo para se sustentar suas futuras gerações, que vai ser seus filhos, seus netos, que vão viver a mesma coisa que você. Uma vida frustrada, uma vida triste, uma vida que você vive para pagar conta, vive para comer o mínimo do mínimo, que seria comidas até que atrapalham o seu conceito espiritual, o seu conceito de bem-estar físico e pessoal em si. Então, todas essas coisas estão linkadas ao seu propósito em si como pessoa. Então, você aprendendo, descobrindo qual que é o teu objetivo nessa terra, quem você quer se tornar como pessoa, todas essas coisas à sua volta são influenciadas e têm que ser alteradas por você. Senão, você vai ser uma pessoa infeliz, que vai viver o resto da sua vida ansiosa, depressiva e não vai descobrir o propósito seu nessa terra. Então, se você é uma pessoa que tem um vínculo religioso mais aflorado e quer viver disso, busque se lapidar para viver disso. Se você quer ser militar, você sente que a sua essência e sua vida é para isso, corra atrás disso. E todas as outras coisas na sua vida. Se você quer ser uma coisa, você sabe e sente que isso é seu princípio, seu propósito nessa terra, vá atrás disso. Se lapide para viver esse estilo de vida, para você entregar o seu corpo, sua alma para esse propósito, que com certeza vai aflorar e se você fizer por merecer vai dar certo. Então, descubra teu propósito nessa vida, descubra quem você é como pessoa e quem você quer se tornar e, o mais importante, tudo que for fora dos teus objetivos, tudo que atrapalhar você nessa jornada física e espiritual, tenha que ter ciência disso. Não é ser rude, não é ser arrogante, não é ser vaidoso, mas é ser justo e respeitoso consigo mesmo. Se priorize com quem você fala, com quem você anda, porque tudo isso vai te influenciar e vai atrapalhar no seu propósito pessoal e espiritual. Beleza, pessoal? Então, o conceito de propósito, na minha visão, é mais ou menos isso. Eu sei que tem muitos conteúdos que sempre se interligam nesses assuntos que eu falo e, querendo ou não, é uma coisa que sempre tem sentido, uma analogia de um complemento ou um assunto se interligar no outro e que gera futuros vídeos que eu irei trazer para vocês. Então é isso. Curta, comenta aqui embaixo. Quem chegou até o final do vídeo, comenta aqui qual que é o teu objetivo ou algumas coisas que você acredita ou deixa de acreditar. Se você concorda comigo, se você discorda, deixa aqui embaixo. Se inscreva no meu canal, dê sugestões para vídeos futuros. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.